Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 até o versículo 22. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, a Bíblia em linguagem contemporânea. E diz assim a palavra de Deus. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo. Ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. E ele disse: Mestre, eu faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres toda a sua riqueza. Então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Senhor, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra com sede do Senhor, com sede de que essa palavra venha preencher vazios que existem dentro de todos nós. Nos ajude para que, mesmo que o exercício por vezes seja difícil, nós tenhamos no nosso coração a lembrança de que Deus é amor, de que o Senhor fala conosco com o seu coração cheio de compaixão por nós. Que essa seja a maneira com que nós possamos tratar o nosso coração hoje à noite. Com coragem, mas sentindo a Tua compaixão e o Teu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, enquanto eu preparava essa reflexão, eu lembrei de algumas cenas da minha infância e da minha adolescência, da igreja em que eu cresci. Eu sou filho de pastor, eu vivo no meio religioso desde que eu nasci. E eu cresci num ambiente familiar super tranquilo, meu lar, meu pai e minha mãe eram maravilhosos, um lar super acolhedor. Mas vivíamos dentro de um sistema religioso que, por vezes, ele se apresentava de uma maneira muito cruel, muito dura. Talvez, inclusive, pela falta de argumento, a crueldade, a dureza. Talvez pela falta de boas outras ideias, a lei para inibir, para coibir determinadas ações. Eu lembro uma vez que o líder de adolescentes da igreja em que eu frequentava, ele desafiou o nosso grupo de adolescentes, eu e os meus amigos, não era um grupo grande, a não assistirmos televisão mais. E deveríamos fazer isso em nome do nosso relacionamento com Deus. Quer dizer, deixe de assistir televisão para que você tenha um relacionamento melhor com Deus. E eu me lembro que aquela foi uma das poucas vezes que o nosso grupo não aceitou o conselho, que tinha mais cara de ordem do que conselho. A gente questionou. E eu faço só um parênteses aqui, porque eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente a gente não questionava, a gente obedecia, né? Essa moçada hoje que questiona. E aquele dia a gente questionou, a gente rompeu com os nossos padrões. E por quê? Por que essa regra? Não assistir televisão, é isso? Isso é uma espiritualidade que não tem nada para falar além disso, ó, simplesmente não faça mais e acabou? E eu, na época, jogava basquete. E uma das poucas alegrias que eu tinha, inclusive a única nota boa que eu tinha na escola era educação física, porque eu jogava pela escola e pela prefeitura. Era a minha salvação. Acho que eu terminei a escola por causa do basquete. E naquela época tinha, hoje não tem canais pré-pagos como tem hoje. Não sou tão velho assim não, viu? Sem piadinhas aí um com o outro aí na cadeira. Mas passava a NBA na sexta-feira. Era a sexta NBA na Bandeirantes. E aí eu falei para ele, eu não posso mais assistir basquete? Basquete me liga com Deus, ele não me desliga. Né? Eu fico feliz quando eu estou jogando. Aí ele olhou para mim com aquele ar cheio de razão e falou assim: e os comerciais?
Falei, o cara podia ter gastado a inteligência dele me ajudando de outra forma. Porque o que é isso? Isso é uma espiritualidade rasa, pobre, que na falta de argumento, ela usa as lógicas de punição, de dizer, não assiste, não faz. Como um pastor nos Estados Unidos proibiu que os membros de sua igreja tivessem perfis no Facebook. Porque um dos membros da igreja iniciou um caso, um adultério, através do Facebook. Então o que a gente faz com a igreja? Deleta o Facebook. Mas se for assim, tem que deletar o Instagram. E se for assim, tem que deletar o Twitter. E se for assim, tem que deletar o seu WhatsApp. E se for assim, tem que jogar o seu celular fora. E se for assim, você tem que virar o homem das cavernas. Porque a tua espiritualidade tem que ajudar você a ser íntegro no mundo que você vive. Então não existem coisas que devem ser proibidas? Claro, existem coisas que são absolutamente erradas. Porém, é preciso tomar cuidado para que coisas que fazem parte do nosso dia a dia não sejam tiradas de nós simplesmente porque a nossa espiritualidade é preguiçosa e não pensa um caminho de vida no meio da vida que nós temos. Eu entendo o princípio, não, vamos cuidar, vamos renunciar às coisas do mundo. Eu até entendo, naquela lógica tinha muito essa divisão, né? Eu cresci nesse lance de igreja e mundo, né? Você ouve música do mundo, não, tem que ouvir música da igreja. E hoje isso para mim não faz o menor sentido. Para mim não existe música do mundo, existe música da igreja, existe música boa e música ruim, ponto. Tem música da MPB que fala de Deus de uma maneira muito mais linda que determinadas músicas evangélicas. Porque o que define a qualidade de uma música não é se ela foi feita por um cristão ou não. É se a letra dela tem poesia, se eleva a minha alma, se cuida do meu coração, se expressa coisas relevantes do meu coração. É isso. Então é preciso tomar cuidado para que a nossa espiritualidade não seja a espiritualidade que cria lei, e aí a pessoa obedece à lei, então está tudo bem. Então se com 15 anos de idade eu tivesse deixado de assistir televisão, está tudo bem. Está tudo certo. Será? Será que é isso? Será que proibindo de usar Facebook, os adultérios vão diminuir? Ou será que o adultério está no coração daquela pessoa e o Facebook foi simplesmente o canal pelo qual o adultério passou, se realizou, se concretizou? Acho que é mais fácil a gente usar um pouco a cuca e pensar dessa maneira. O adultério está ali. Se ele vai vir via Twitter, telefone, piscada de olho no trabalho ou sei lá o quê, a questão é cuidar do coração. Cuida do teu coração. Que aí você pode ter Facebook, pode jogar basquete, assistir NBA, novela, porque é do teu coração que depende toda a tua vida, não é do teu Facebook. Pelo menos é o que Provérbios diz. Acima de tudo, cuide do teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Se está com o teu coração devidamente guardado, fique em paz. Bom, mas então eu posso ir a qualquer lugar? Não, quem tem o coração guardado não quer ir em qualquer lugar. Quem tem o coração guardado em Deus não vai em qualquer lugar, não tem todo tipo de conversa, não topa todo tipo de programa. Por quê? Porque o coração já está guardado. Então a ordem é inversa, eu não preciso proibir coisas, eu preciso guardar o meu coração. Ao guardar o meu coração eu ganho critérios, eu ganho valores, e algumas coisas já são automaticamente deixadas de lado. Então a espiritualidade ela não tem que te proibir, ela tem que fazer você pensar. E por essas e outras razões de proibição, que eu sei que vocês têm muitas histórias, inclusive muito pior do que essa de não poder assistir TV, que muita gente foi embora da igreja. E na boa, muita gente foi embora e fizeram bem de ir. Foram embora para, sabe o quê? Encontrar alívio. Talvez inclusive para encontrar com Jesus. Embora da igreja para encontrar com Jesus. Paradoxal, estranho, porém verdadeiro. Por essas coisas, dessa espiritualidade que não tem argumento e só tem proibição, é que muita gente não consegue ligar a palavra prazer com a palavra Deus. Então, prazer de caminhar com Deus? Sério mesmo? O Deus que proibiu meu basquetinho? E como prazer? Que prazer? E aí você eleva isso a questões mais sérias e muita gente de fato rompeu. Olha, Deus para mim e prazer são duas coisas absolutamente, água e óleo. Eu não consigo misturar as duas coisas. Mas eu acredito
Eu acredito no prazer de caminhar com Deus. E por isso, inclusive, que eu sou pastor. Por isso, inclusive, que eu estou aqui hoje à noite falando para você. E não é para criar leis, não é para te coibir, não é para você que está me escutando aqui ou pelo YouTube a desligar o seu YouTube, porque a internet é pecado, entre outras coisas. Não, é você aprender, eu quero te ajudar e me ajudar, porque eu também estou em construção, a pensar o que eu preciso renunciar na vida que rouba o meu relacionamento com Deus. Porque existem coisas que elas são ditas em nome de Deus e elas não têm nada a ver com Deus. Existem coisas que são colocadas no nosso coração, alguns pesos que a religião impõe a nós, e isso não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com a manutenção religiosa. E repito, muitos pastores com argumentos pobres, rasos, porque não pensam e não estudam, só lhes resta lei, chibatada espiritual, opressão espiritual. E aí nós temos o quê? Pessoas reprimidas andando por aí na vida. Então eu quero, a partir desse texto que fala sobre dinheiro, sobre riqueza, pensar como que a gente pode mudar a nossa caminhada com Deus, fazer com que ela seja de fato uma caminhada prazerosa. Porque eu acredito, primeiro ponto, que Deus quer nos ajudar com escolhas extraordinárias. Jesus, enquanto andou por aqui, ele foi interrogado por diversas pessoas das mais diversas classes sociais, com os mais diversos tipos de sede, de perguntas. E muitas vezes, ou com um palavreado diferente, com uma lógica diferente, uma pergunta parecida com a desse homem que teve esse diálogo com Jesus. E a pergunta é: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para que os valores do reino de Deus entrem no meu coração de maneira tal que eu viva isso aí que o Senhor está falando? O que eu faço? O que eu tenho que cumprir? Quantos passos são necessários eu cumprir para conseguir viver isso? Que porta que eu abro para conseguir viver uma vida que eu posso chamá-la de eterna? O que eu faço, Jesus? Quantos passos eu dou? E Jesus traz à tona algumas coisas, como por exemplo os 10 mandamentos. Jesus traz os 10 mandamentos na conversa. Olha, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Por quê? Porque essas coisas fazem parte da vida no reino de Deus. E o rapaz se enche de orgulho quando Jesus diz isso. Quando Jesus apresenta os itens, olha, faça isso, isso e aquilo, ele diz: Senhor, curtiu. Isso aí, ó, cheque. Não adultera, cheque. Não minta, cheque. Não honra seu pai e sua mãe, cheque. Não, eu já estou fazendo. E aí Jesus mexe com uma área, e aí que pega para a gente, como pegou para esse rapaz, que é para além das questões visuais, é para além das respostas prontas que nós temos. Jesus diz: então agora você venda tudo que tem e dê aos pobres, sua riqueza, e então venha me seguir. Esse é um dos textos que o pessoal que lê a Bíblia literalmente não lê literalmente. Quer seguir a Jesus? Tem. Então vende tudo que você tem e dê aos pobres. Não, mas aí tem que interpretar, né? Né? Sei, conheço teu jogo. E Jesus olha para ele e diz: então, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e então você está pronto para viver a vida no reino de Deus. Ele se orgulha porque ele cumpre a lei, mas o coração dele revela que ele ainda não tem um relacionamento prazeroso com Deus. E esse é o problema de muitos cristãos. Eles estão tentando cumprir a lei, ao invés de entrar numa dinâmica de vida, de transformação. Cumpre com os dogmas da igreja. Responde a pergunta da maneira certa. No Enem Gospel, ele é nota 10. Mas ele ainda não tem um relacionamento com Deus, esse do dia a dia, esse de entranha, esse que muda a maneira de falar, esse que muda as posturas do dia a dia, esse que pode fazer de você de fato um novo homem, uma nova mulher. Ou seja, ele está submisso a um conjunto de leis, mas o coração dele ainda não entendeu quem Deus é.
É mais ou menos como um condicionamento sem entendimento. Ele está condicionado a um tipo de vida. Mas ele entendeu o que ele está fazendo? Não, ele só está condicionado. Ele responde. Tipo gente que frequenta a igreja há muito tempo e faz coisas que nem sabe por que faz. Responde algumas perguntas de uma maneira já que nunca nem parou para pensar porque responde. Repete alguns versículos e não tem a menor ideia do que esses versículos representam. Oram de uma maneira que não tem nem conexão do jeito que elas falam assim. Quando vai orar, parece que fala um outro tipo de português. Brinquei aqui um dia com o pessoal na quinta-feira que tem gente que ora, tipo hino nacional, canta, mas não tem a menor ideia do que está dizendo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Esse Ipiranga aí não é o Poço Ipiranga, é outra coisa. Porque com palavras que a gente pensa, meu, o que é isso? Eu nem sei, porque eu comecei a cantar o hino nacional quando eu tinha 6 anos de idade, obrigado, lá na escola, e eu sei de cor ele até hoje. Tem palavras que a gente não sabe o que é. E tem gente que vive um relacionamento com Deus sob esse signo. Tem palavras bonitas, cai bem. Mas você sabe o que isso significa? Não, porque você está obedecendo uma lei, você ainda não está debaixo do prazer de caminhar com Deus. Enquanto tem outras pessoas que não sabem a Bíblia tão bem quanto os religiosos, mas estão de mãos dadas por Deus, construindo jardins e vivendo uma vida e vida em abundância. Porque há a diferença de quando eu conheço uma regra, de quando eu conheço um padrão de conduta e de quando eu tenho uma experiência com Deus. Como diz Jó no fim do seu livro. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora eu tenho vivência. Agora a nossa relação foi para um outro nível, é um outro patamar, é uma outra maneira de se relacionar. Ele tinha um relacionamento com a lei, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. E Jesus anula a lei? Não, nem nessa conversa e nem em outras. Ele estica, ele propõe, ele vai para além da lei. Ele vai para além dessa decoreba que nós temos da Bíblia. Jesus vai além, dizendo, não adianta você decorar a Bíblia inteira e não amar o próximo como a ti mesmo. Não adianta. Não adianta você saber todos os versículos da Bíblia de cor e salteado na ponta da língua, se você não amar o mundo que te rodeia. Porque se você não amar, você pode saber a Bíblia inteira. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que sem amor você não é nada. Jesus vem então para gerar um novo tipo de gente. É gente que não é ordinária. Os ordinários são as pessoas que simplesmente respeitam a ordem imposta. Aquilo que já está posto. Não, ele quer gente extraordinária. Quando eu inicio uma caminhada com Deus, eu passo a ter opções e desejos extraordinários que vão para além. Mas Senhor, eu cumpro a lei. Então, você é ordinário. Você não está fazendo nada demais. Eu nunca traí minha mulher. Ué, você não está fazendo mais que a tua obrigação. Aquele deputado é bom, ele não rouba. Ué. Aquele pastor é honesto. Sério? E você acha que ele é extraordinário por isso? Ele não está fazendo mais que a obrigação. Pastor ser honesto é pressuposto básico da vida pastoral. Político que não rouba deveria ser a coisa mais comum do mundo. Você não trair a sua mulher deveria ser uma coisa absolutamente normal. Tudo ordinário. Não fazer isso é que está errado. Fazer é porque você está na média. Fazer isso, sabe o que você é? Desculpa, sim, se eu vou te ofender. Você é um medíocre. Porque a palavra medíocre, ela é mal usada, né? Quando a gente vê alguma pessoa ruim, fala, medíocre. Não, pessoa medíocre, sabe qual é? É a pessoa que está na média. É medíocre. Ele é o morno. Ele fica ali. Não vai nem para lá, nem para cá. Ele faz só o basicão. Ali na média. O Mário Sérgio Cortella diz assim, medíocre é aquele que podendo fazer o melhor, se contenta com o ordinário. O que é o medíocre? É aquela pessoa que ela pode ser extraordinária, mas o que ela faz? Tá bom, já deu. Então esse é o medíocre. É a pessoa que cumpriu com a conta? Tá bom.
Qual que é a média? Meu filho que sempre me pergunta, pai, que média é na escola? Que ele quer ir para a escola de acordo com a média. Que a média mais baixa é onde ele quer ir, porque aí cumpre a média, passa de ano e o problema está resolvido. E Jesus está dizendo, cara, cumprir a lei, cumprir isso aí está fazendo de você uma pessoa medíocre, está na média, você é ordinário. E o reino de Deus é um convite para a gente viver acima da mediocridade. Jesus quer salvar a gente da nossa mediocridade. E quando nós andamos com Ele, quando nós iniciamos um caminho prazeroso com Deus, a mediocridade passa a ser para nós um absurdo. A gente começa a olhar e falar assim, que tipo de marido eu sou? Não, tá bom, não estou aqui, trato bem. Não, eu não admito. Eu não admito ser só um medíocre como marido. Eu não admito ser só o ordinário, o que faz o basicão. Eu quero ir além. Eu quero fazer algo mais. Porque eu estou seguindo alguém que é extraordinário. Porque eu canto que estou seguindo nos passos dele. Porque eu canto que eu quero ficar com o rosto parecido com o dele. Porque eu canto que eu quero que ele reine sobre os meus sonhos, sobre a minha família. E aí depois eu me contento com uma vida ordinária. Não pode. Não pode porque aí tem uma desconexão daquilo que eu canto, daquilo que eu vivo, aquilo que eu falo com aquilo que eu sou. Não, o convite do cristianismo, a proposta do reino de Deus é você transbordar. É você ir para além disso que foi colocado para você como normal. Isso é o transbordar, é o quê? Não, se você ficar aqui dentro desse tamanho aqui, você está na média, você passa de ano. Tira 6, você passa de ano, ninguém vai encher muito teu saco e segue a vida. E Jesus vem para dizer assim, não, cara, a vida não é esse quadradinho que falaram para você, não. Transborde, vá além, faça mais, transforme a sua vida em alguma coisa muito diferente daquilo que você está vendo por aí. Não, mas está todo mundo fazendo assim. Então deixa todo mundo fazendo assim, vá fazer de outro jeito. Porque cumpridores de lei está lotado por aí. E o problema da lei é que chega uma hora que a gente aprende a burlar a lei. E a hora que a gente aprende a burlar a lei, nem ordinários mais nós somos. E o reino de Deus não quer que você aprenda a obedecer uma lei, mas Ele quer expandir a sua consciência para você ser um novo tipo de pessoa. Porque enquanto eu só obedeço uma lei, eu posso tentar transgredi-la. Quando eu sou um novo tipo de pessoa, eu não quero nunca mais ser aquela velha pessoa. E é o que Jesus está falando para esse homem e de alguma maneira falando para você também. Então não mate, não roube, não cometa adultério. Jesus anula isso? Claro que não, Ele aumenta. Jesus fala, ótimo, continue assim, mas existem coisas ocultas no seu coração que a gente precisa trabalhar. E nesse caminho de prazer e de transformação, de felicidade, de sentido da vida, nós vamos ter que abrir algumas gavetas aí. Nós vamos ter que mexer em diversas áreas da sua vida. Então Ele grita suas qualidades para esconder os seus defeitos. Tem uma máxima na psicanálise que diz, todo excesso esconde uma falta. Os nossos excessos, eles tentam esconder as nossas faltas. Não mate, não rouba, não cometa adultério. Senhor, eu faço tudo isso. Amigo, tudo é muito. Esse teu exagero é para esconder alguma coisa. O que você está escondendo? E você está tentando esconder daquele que sonda o nosso interior. Você está tentando esconder aquele que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Jesus saca que existe alguma coisa para além. Que Ele pode estar cumprindo com as regras, mas existem outras coisas. Existem outras riquezas ocultas e escondidas dentro do coração dele. Existem outros desejos. Talvez reprimidos. E a questão que desejo reprimido não é desejo resolvido. Desejo reprimido é aquele que está ganhando força para uma hora explodir, e talvez explodir e transformar a tua vida num caos. Viu aqui como é que é explodir em libras? Faz de novo para mim, Lilian, explodir. É isso aí. É isso aí que acontece com o desejo reprimido. E quando a gente olha para a vida, escombros para todos os lados. Então eu não posso desejar?
Não, você vai desejar, é impossível não desejar. O ser humano é, por definição, um ser desejante. Existem caminhos religiosos que propõem que você morra para os seus desejos. Isso é impossível. Até porque querer morrer para o desejo é um desejo. Então, além de impossível, é incoerente. Não, desejar você vai. A questão é o que é que você vai fazer com o teu desejo. A questão é se você vai tratar esse desejo ou se você vai reprimir. A questão é se você vai trazer à tona para trabalhar ou se você vai ficar fingindo que está tudo bem, dizendo, não, mas eu não roubo. Mas teu problema não é roubo, teu problema é sexo. Aí você fica se vangloriando que você não rouba. Aí você está gritando que não rouba, por quê? Porque todo excesso esconde uma falta. Então eu grito que eu não roubo para não tratar minha sexualidade. Ou eu grito que eu não traio para não tratar o meu consumismo. Porque os meus excessos escondem as minhas faltas. E Jesus olha para ele e fala, cara, nós temos que tratar então outras coisas. Já que você está tão bom assim, dando cheque em tudo que eu estou falando, tem que ter alguma coisa escondida dentro de você. E Jesus vai lá mexer nas profundezas da alma daquele rapaz. Meio que dizendo assim, cara, repetir os 10 mandamentos e dizer que você faz isso pode não ser um grande problema para você. Então vamos mexer em outras coisas na sua vida. Vamos mexer em outras áreas, porque o reino de Deus ele produz uma mudança integral, radical, mas para isso ele mexe em todas as áreas da nossa vida. Então, em segundo, Deus quer nos ajudar a nós identificarmos as nossas riquezas. O que Jesus faz nesse momento quando ele diz, então é o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que Jesus está fazendo nesse momento? Metaforicamente, colocando um espelho na frente dele, falando, cara, você não é isso que você está falando que você é, tem coisas escondidas. E eu vou colocar um espelho de forma que você consiga ver agora outras áreas da tua vida. É igual o espelhinho do dentista, que ele põe de um jeito ali que só ele consegue ver, a gente não consegue ver, precisa de ajuda. Jesus faz isso, não, vem cá, eu vou colocar no teu coração agora de maneira tal que você vai identificar agora outras coisas da tua vida. Para você parar de se vangloriar das suas mediocridades e você começar a trabalhar as suas falhas. Porque a hora que você parar de se vangloriar das mediocridades e trabalhar as suas falhas, você coloca a sua vida num nível extraordinário, acima da mediocridade. Jesus traz à tona o Deus interno daquele homem. Todos nós temos nossos deuses com D minúsculo, que nós elegemos vida fora. Aquilo que mais apega. No caso dele, me parece que era o dinheiro. Ah, então não pode ter dinheiro? Pode. Pode. A gente precisa de dinheiro para viver, inclusive. O problema é quando a motivação de você acordar de manhã é o dinheiro. Aí não pode. O problema é quando você deixa de lado os seus afetos por causa do dinheiro. Aí não pode. O problema é quando o dinheiro se torna um Deus na tua vida, e Jesus falou que isso é um problema, que o dinheiro tem potencial para ser um Deus concorrente dentro de nós. E Jesus percebe que aquele jovem já está entregue ao Mamon, o Deus do dinheiro. Então ganhe dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Aliás, eu espero que você ganhe muito dinheiro e dê dízimo todo domingo aqui na Bethesda. Mas eu espero que você sempre ganhe do dinheiro. Você ganhe dinheiro, mas ganhe do dinheiro. Seja você o senhor do dinheiro, como disse Alexandre Dumas Filho, o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo senhor. E Jesus traz isso à tona, essa máxima, Jesus traz à tona aqui nesse texto. Ou seja, o problema aqui não é o dinheiro, o problema aqui não é o bem, o problema aqui é o coração. Ele tem que deixar de ter dinheiro? Não, ele tem que ter um novo coração, para poder lidar com o dinheiro de uma maneira diferente. Porque tem gente que não tem dinheiro, mas ama o dinheiro. Né? Tem gente que não tem onde cair morto, mas é apaixonado pelo dinheiro. Ou seja, a questão não é ter dinheiro, a questão é como é que você lida com o dinheiro, quer você tenha ou não. Jesus está falando de prioridade. Está colocando uma sonda no coração dele e fala, cara, você está querendo me seguir, mas eu não sou a tua prioridade, você nunca vai dar conta.
Você está falando que quer viver a vida no reino de Deus, mas enquanto o reino de Deus não for a tua prioridade, você não vai conseguir. E nunca vai ser um prazer. Nunca. Então, caminhar com Deus é a gente passar a vida reavaliando nossas prioridades, nossos caminhos, nossas escolhas, nossos desejos, nossos sonhos. Quais são as tuas riquezas? Quais são os deuses que você ergueu durante anos e anos de vida que têm impedido você de viver a vida no reino de Deus, de viver a vida eterna? E lembre, vida eterna não é essa vida que começa depois que você morre, senão ela não seria eterna. A vida eterna é um estilo de viver que eu entro nela, e ela é tão linda, é tão intensa, tão maravilhosa, que eu poderia viver dessa maneira eternamente. Ela tem tantos valores, ela me dá tanto sentido, tanto significado, que eu posso viver nela para sempre. Esse jeito que você está vivendo hoje, aqui agora na Bethesda, seja sincero, o jeito que você está aqui hoje, com as decisões que você tem tomado hoje, você poderia viver assim para sempre. Você poderia viver assim eternamente. Essa poderia ser a sua vida eterna. E Jesus está simplesmente dizendo para esse rapaz, cara, você está falando de vida eterna, mas você precisa de uma outra vida, porque essa aí que você elegeu, ela é extremamente complicada e o fim dela é danoso. Fere. Por quê? Porque Deus não está no lugar onde Ele deveria estar. Dentro de nós. Nós não o colocamos na maneira como Ele deveria estar, na posição que Ele deveria estar. E não coloque nada no lugar de Deus, porque não existe nada mais lindo, mais emocionante, mais encantador, mais cheio de graça do que Deus cuidando do teu coração e da história da tua vida. Quando a gente entender isso, a gente vai poder de fato dizer, caminhar com Deus é um prazer. Mesmo que eu tenha que abrir mão de outros prazeres. Mesmo que eu tenha que abrir mão de outras coisas. Mesmo que eu tenha que abrir mão de coisas que eu quero muito. Mas eu entendi que aquilo se transformou num ídolo, se transformou num Deus. E eu não devo colocar nada no lugar de Deus, dirigindo o meu coração, a minha vida e os meus projetos e os meus sonhos. Quando Jesus diz para ele, dê tudo aos pobres, não é para gerar tristeza. É simplesmente abrindo a porta para ele, dizendo, cara, você não precisa viver preso nisso, eu te autorizo. Jesus autoriza ele. Jesus abre a porta e fala, sabe qual é o teu problema? É a tua riqueza. Vem cá, eu vou abrir a porta para você não ser mais refém dela. Dá o que você tem. Outra maneira de dizer isso, se livra disso. Distribui isso. Reparta isso. E você pode com essa frase pensar em qualquer coisa da tua vida que você acha que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Jesus está abrindo a porta falando, dê isso, solte, distribua, joga fora, se livre disso. Porque a nossa vida com Deus não precisa ser um eterno cumprimento de regra enfadonho, onde a gente fica boicotando coisas bobas em nome de um relacionamento com Deus. A gente não precisa fazer adolescente parar de assistir NBA para sentir que Deus o ama. É melhor falar assim, cara, vai jogar teu basquete porque Deus se alegra com a tua alegria. Vai fazer as coisas que fazem bem para o teu coração porque Deus se alegra com o teu coração alegre. Ou seja, a porta está aberta, mas o que ele preferiu? Ele preferiu ficar preso. Porque o texto diz que Jesus, com compaixão, com amor no coração, falou, querido, dê tudo que você tem, porque o que você tem está te matando. Jesus não falou para gerar tristeza, Jesus falou com compaixão, porque é sempre assim que Deus fala. Ele deu. Bom, no primeiro momento a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que ele ficou com o coração abatido, sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Então eu te faço duas perguntas, quais são as tuas riquezas? Você está disposto a abrir mão delas? Porque isso é inclusive um conceito judaico de contação de histórias que nós temos na Bíblia. Ele abriu mão. Não importa, porque agora importa se você vai abrir mão. Porque a história termina com você, porque essa é a história da nossa vida. No filho pródigo. O filho pródigo voltou da perdição, foi convidado para uma festa. Ele entrou na festa. Ele entrou. Não sei, você que diz, você é o filho pródigo, você vai entrar na festa. Ou seja, essas riquezas, ele abriu mão, ele ficou triste, mas ele abriu mão. Então essa resposta agora eu e você que podemos dar, nós vamos abrir mão. Não é abrir mão da alegria,
é abrir mão daquilo que está roubando a tua alegria. De coisas que estão travestidas de alegria, mas que no fim vão levar você para caminhos extremamente complicados. Acredito muito que a vida muda, o tempo todo. E acredito muito que ela pode mudar para melhor. Quando a gente adquire coragem para questionar quais são os nossos deuses internos, fazemos um altar, transformar a nossa vida num altar e dizer: Deus está aqui. Eu não quero mais que a minha vida seja roubada com outras questões. Eu não quero mais ter uma espiritualidade que obedeça simplesmente o ordinário. Eu quero ser salvo da mediocridade e viver uma vida nova. Fique em pé, eu quero orar com você.